Olá pessoal, hoje dia 10/9 e estamos começando mais um Quintas da TI. Hoje a gente vai falar sobre um produto da família System Center, que será o System Center Virtual Machine Manager. E hoje o palestrante que vai conduzir esse webcast é o nosso amigo Jefferson Castilho. É contigo, Jefferson. Obrigado, cara. Boa noite a todos. Boa noite, Guiroto. Obrigado pelo convite. Gostaria primeiramente de agradecer os guerreiros que estão aí na sala, aí, os 26 guerreiros aí que estão aí. A gente sabe que não é fácil trabalhar e ao mesmo tempo tá online aí esse horário, né? Bom, eu vou ser breve no PPT. O negócio mesmo é mais prático, tá? Então, bom, vamos começar. Eu vou falar hoje sobre criando e administrando templates no System Center Virtual Machine Manager. Tá? A versão é 2012 R2, tá? Ela é uma suíte da família System Center. Na realidade, o Virtual Machine Manager é um aplicativo que a Microsoft criou, tá? Então diferente de algumas ferramentas como o SCOM e algumas outras da família System Center, a Microsoft desenvolveu do zero essa ferramenta, tá? Então é totalmente desenvolvida por eles, tá? E não como ferramentas agregadas que foram compradas e foram inseridas dentro da família System Center, tá? Com outro nome, seja qual for, tá? Bom, meu nome é Jefferson Castilho, eu sou analista de projetos, tá? Tenho foco em especialista em virtualização, tá? Eu trabalho com os 3 produtos hoje, eu trabalho com VMware, Citrix e Hyper-V, e devido aí à última empresa que eu trabalhei muito com o System Center, tá? Com a parte de DPM, backup com Azure, então eu trabalhei, foi uma solução que eu acabei preferindo me especializar um pouco. E o foco lá era muito grande, devido a nós temos 138 filiais, então eu vim trabalhar muito com o SCV, o Virtual Machine Manager, né? Então esse é um dos focos também. Tá? Meu e-mail para contato, o meu blog pessoal aí, jeffersoncastilho.wordpress.com, e o meu Twitter fica aí os contatos para quem quiser entrar em contato comigo, tá? Dúvidas por e-mail, eu vou respondendo aí conforme a medida do tempo. Bom, um breve overview do meu currículo aí. Então hoje eu escrevo artigos para o meu blog e para o MS Info, tá? Que são alguns blogs que nós temos. Eu usei hoje também na parte dos eventos do Mundo TI Brasil, que o Guiroto comentou. E eu pratico também, escrevo artigos para o blog Wikininjas, que é da Microsoft, que é a ideia de trazer divulgação do TechNet Wiki, né, lá dentro, então a gente faz toda a divulgação. Eu participo da comunidade TechNet, né, desenvolvendo lá, então respondo perguntas em fóruns e outras coisas mais. Bom, eu tenho as minhas certificações aí, eu tenho o MCSA 2012, eu tenho a prova específica, que é de virtualização, e ele traz aí o Hyper-V e o System Center, algumas ferramentas como DPM e outras ferramentas. Sou MCTIP do Office 365 também, e aí tem algumas certificações de Windows 8. Bom, agenda da palestra, eu vou estar trazendo um breve overview da suíte dos aplicativos do System Center. Então vou trazer o System Center 2012 R2 tem, tá? Vou trazer o que é o SCCV, o System Center Virtual Machine Manager, os requisitos de instalação, parte de implantação do System Center, recursos suportados, tá? Toda a parte do que é o System Center hoje. Eu vou trazer um breve guia de estudos, tá? Uma demo, e aí lá no final fica aberto para perguntas e respostas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma dúvida no momento, se quiser fazer a pergunta, eu vou estar respondendo também, tá bom? Bom, vamos lá, suíte dos aplicativos do System Center, tá? Então são todos esses caras aí, a gente começa na parte de serviços, de gerência no caso, né? O System Manager, o Orchestrator, que é para a parte de automação, tá? Dentro então, assim, quem trabalha muito com PowerShell e quiser aprender o Orchestrator aí é uma forma de você utilizar bastante PowerShell e criar aí automatização
da sua suíte de Microsoft. Então eu preciso criar um usuário no AD, você vai lá dentro do Orchestrator e cria uma estrutura dentro do Orchestrator lá que ele vai no AD, cria o usuário, entrega o usuário, ele precisa automatizar com o Exchange, criar um conta no Exchange, ele vai lá e cria. Então ele faz essa automatização. Eu preciso que ele tenha uma máquina dentro do domínio, esse usuário vai usar a máquina tal, então ele faz algumas automações, tá? Ele é bem completo nessa questão. O System Center Data Protection Manager nada mais que o aplicativo que faz backup. Então a versão 2012 R2 ela faz backup para a nuvem, então ela é integrada com o Azure, a cofres de backup. O Bruno Nunes, semana passada, comentou bastante do Data Protection Manager. Então ele falou de backup em nuvem e outras coisas mais aí, tá? O Endpoint Protection também, que é uma ferramenta que é utilizada, se eu não me engano, ela é utilizada acho que com o SCOM. Eu não conheço muito bem a ferramenta, tá? O Operations Manager para toda a parte de monitoração. Então ele vai monitorar todas as minhas máquinas virtuais, tanto meus servidores, aplicações, tudo que precisar de monitoração ele vai fazer, tá? O Configuration Manager para toda a parte de configuração mesmo, então eu preciso fazer deploy de máquina, coisas do tipo, ele vai fazer isso para mim, tá? O App Controller, tá? E o Virtual Machine Manager trabalham juntos, tá? Então eu tenho alguma aplicação que eu preciso virtualizar, então eu instalo ela dentro do App Controller e eu consigo monitorar e gerenciá-la pelo Virtual Machine Manager. E o Virtual Machine Manager é o que eu vou estar demonstrando hoje. Bom, o que é o SCVMM, o System Center Virtual Machine Manager? Nada mais é do que diz que é uma solução de gerenciamento para data centers virtualizados, né? Então, no caso, o que ele faz? Ele tem lá, você pode ter milhões de hosts dentro da tua rede, dentro de hosts, tá? Ele não precisa ser necessariamente Microsoft, tá? Ele tem suporte para os três players de mercado, o Citrix, o VMware e o Hyper-V, tá? Então ele permite configurar, eu consigo gerenciar meus hosts de virtualização, eu consigo gerenciar redes, eu consigo virtualizar redes. Então eu não trabalho só no recurso de VLAN ali, então eu tenho a minha rede física do meu host lá, que eu gerencio das minhas máquinas virtuais, mas eu posso ter o gerenciamento de VLAN e eu consigo trabalhar com um conceito que é de virtualização de rede, tá? Quem utiliza muito isso é Data Center, tá? Então eles utilizam esse tipo de rede para virtualização também, tá? E toda a parte de armazenamento, storage e aí vai. Já fiz storage, com pellet, tudo que você imaginar dentro da sua rede aí, ele vai gerenciar, tá? E aí toda a parte de nuvem privada também, tá? Então ele faz integração hoje também com o Azure, tá? Eu não fiz laboratório ainda, não sei como que tá, mas lendo alguns materiais dentro da internet, eu vi que ele já faz hoje o trabalho com o Azure também, tá? Bom, recursos de instalação, requisitos de instalação, tá? Isso aqui são dados do TechNet, tá? Então ele traz aí um breve aí, para gerenciar ele até 150 hosts, ele precisa de um processador de 2 núcleos com 2.8 e arquitetura x64 ou superior, tá? 4 GB de memória, disco da máquina do VMM, tá? Então é o host que é a máquina virtual ou o host que você vai dedicar lá para o seu banco de dados lá, é 40 GB, tá? A máquina física. E a partir de banco de dados, ele roda em SQL 2008 R2 ou superior, tá? Então já roda até no 2014, tá? E para a parte de banco aí, eles pedem mais ou menos uma base de 150 GB, tá? Para cada banco aí. Se você tiver instância, se tiver um cluster de instância, tem um cluster, eu preciso colocar o meu banco todo lá, eu vou colocar dentro da minha instância, ou eu tenho um cluster, cara, depende muito da forma que você vai utilizar. Lógico, que assim, como a gente trabalha com a parte de implementação, a gente pede para o cliente, ou que tenha uma máquina dedicada, entendeu? Que seja uma máquina com SQL lá, que tenha um RAID básico, para ele não perder, tá? Ou que se ele tiver um cluster, que ele dedique uma instância separada, tá? Até por uma prática de best press mesmo,
de você fazer toda a parte de instalação do SQL dentro de um cluster, mas numa instância separada. Tá? E o sistema operacional, o 2008 R2, Certspec 1 ou superior, tá? Então daí para frente você consegue gerenciar. O laboratório de hoje eu vou estar trazendo toda a parte de 2012 R2, tá? Então, e aí toda a parte de gerenciamento para mais de 150 hosts, aí ele traz aí 2 núcleos, um processador um pouco maior, de 3.6 GHz, e a arquitetura x64, tá? Ou superior. Aí memória 8 GB, disco da máquina física do VMM de administração 50 GB, banco capacidade superior 450 GB para a utilização do banco, tá? E aí ele pede para utilizar esse ambiente aqui, ele pede para utilizar um servidor dedicado, tá? Ou um cluster, tá? E aí o sistema operacional, a mesma coisa, tá? Dados de fontes, o TechNet. Bom, implantando o System Center Virtual Machine Manager. Bom, o que tem, né? O que o System Center ele é composto hoje? O que ele é implantado numa versão completa? Né? Então, o que ele traz? Ele traz o VMM Management Server. O que é o Management Server? Ele é o servidor que ele faz toda a parte de gerenciamento das minhas máquinas virtuais, tá? De comunicação com o meu banco de dados, que vai estar numa outra máquina. Então, assim, na realidade, toda a parte de gerenciamento, ele precisa de um servidor próprio, tá? Que é a parte do Management Server, tá? O VMM Database é o banco de SQL, né? Que ele vai estar dedicado lá, depende da forma que você quiser. Se você estiver usando um laboratório, você pode instalar ele na mesma máquina do VMM Management Server. Você pode trabalhar ele da forma que você quiser. No ambiente de produção, foi como eu comentei no slide anterior. É bom você ter ou uma máquina dedicada ou num ambiente que seja apartado da tua máquina. Porque vamos dar um exemplo que se você veio a perder o seu management server, entendeu? Que é a parte do servidor e você tem o SQL, eu instalo o management server de novo, tá? Se eu não tiver um cluster de management server, eu posso fazer o quê? Eu vou lá, eu crio uma nova máquina virtual, ou uma máquina que eu tenha, e aí o que eu faço? Eu crio essa máquina e eu aponto o banco antigo da mesma máquina. Então, ele vai me trazer todas as referências do que eu tinha, máquinas virtuais, toda a parte de console. Pode ser que às vezes alguma coisa ou outra, o agente de uma versão, pode ser que esteja numa versão, pode ser que dê um erro, mas aí você consegue fazer o update desse agente. Tá? O console, no caso, é onde a gente tem toda a gerência, né? Então eu tenho lá todo o meu console, no caso, vou mostrar aqui, depois lá na demo eu vou mostrar direitinho como que é. Mas nada mais ele é um console com todas as features que tem. Então eu consigo criar uma máquina virtual, excluir uma máquina virtual totalmente pelo console, tá? Trabalhando justamente com o Management Server. Bom, o library é o catálogo de recursos. Então assim, vamos dar um exemplo. Toda a parte que eu faço lá eu vou criar um novo template, eu vou fazer, eu preciso subir um ISO pro VMM, porque eu preciso migrar esse ISO de um VMM que está aqui em São Paulo para o Rio. Então o que eu faço? O VMM Library ele faz isso. Então o que ele faz? Ele disponibiliza o ISO dentro do meu ambiente, que eu tenho hoje aqui em São Paulo, e pelo VMM Library Server, o que ele faz? Aí ele comunica as duas pontas e fala, olha, Jefferson, eu vou transferir o meu ISO aqui de 2012 R2 para o Rio, entendeu? E é a mesma coisa com o template, tá? Então toda a parte de recursos que eu vou fazer, template, disponibilizar, eu vou criar um template de máquina virtual, eu vou criar um VHD, cara, tudo que você for fazer nesse ambiente, você vai usar o VMM Library e o VM Library Server. Bom, o que é importante é você separar o VMM Library e o Library Server em uma outra máquina que tenha bastante disco. Por quê? Porque acontece, ele é o repositório de tudo quanto é tipo de arquivo que você tem dentro do VMM. Então, assim, ISO, VHD, tudo que você tiver,
você vai ter dentro dessa máquina, tá? Ele pode ficar alocado dentro de um storage, dentro de um coisa. Ele é uma pasta compartilhada dentro da rede, tá? Então ele é um recurso que você pode utilizar ele aí tanto no storage ou numa máquina com file server. Se você tiver um file server muito grande, com uma quantidade de disco muito grande, você pode ter. Então fica a teu critério aí, tá? E o VMM Command Shell nada mais é do que o PowerShell, e ele disponibiliza todas as funções do VMM. Então o que ele faz? Ele pega todo o conjunto de commandlets que o PowerShell tem voltado para o VMM e disponibiliza isso para você de uma forma mais fácil. Então você não precisa ir lá, importar o módulo, olha, eu preciso importar o módulo do PowerShell. Não. Tem o VMM Command Shell, que ele faz toda essa parte de disponibilização e dos comandos em PowerShell. Tá? Um ponto importante também do comando de PowerShell é que assim, pela console do VMM, quando você executa uma tarefa dentro do VMM, então vamos dar um exemplo, eu vou criar uma máquina virtual, eu vou criar um template. Eu faço todos os passos do template, no final ele me dá um view script. O que é? Ele me abre um notepad com todas as informações daquela tarefa que eu fiz. Para casos, assim, eu quero automatizar esse processo, entendeu? Isso eu posso fazer via Orchestrator, tá? Então, o que a gente, vou passar uma ideia básica. Lá onde eu trabalhava, a gente tinha um ambiente que rodava muito em VMM. Então, assim, quando a gente precisava abrir novas unidades, então o pessoal de campo instalava o servidor com Hyper-V, entendeu? Passava os comandos para nós, eles colocavam no domínio, fazia toda a parte de estrutura, instalava o Virtual Machine Manager, e por lá a gente fazia aí o que acontece? A gente já tinha scripts montados, básicos, com templates, toda a questão de estrutura, e a gente tinha algumas tarefas no Orchestrator que a gente habilitava à noite para ele fazer essa transferência de arquivos. Então, assim, vamos dar um exemplo. A gente tinha na estrutura de 7 a 8 servidores em cada filial, virtuais. Então, acontece, eu tinha lá um template com AD, eu tinha um template com DNSCP, um com DNS, e aí vai. Então, acontece, para não gargalar a minha rede durante o meu dia de trabalho, durante o expediente de trabalho, o que a gente fazia? A gente orquestrava isso dentro do Orchestrator e falava, olha, 8 horas você starta dessa máquina para essa aqui e copia os verdadeiros, entendeu? E aí já cria o template, tudo. Eu chegava de manhã, as máquinas no ar, já tudo prontas. A única coisa que eu precisava fazer era algum ajuste, colocar no domínio, alguma coisa que dava erro, alguma coisa e a gente tinha que validar, entendeu? Caiu o link, parou a orquestração, alguma coisa do tipo. Mas assim, com esses comandos que o console do VMM libera, é muito importante, tá? Isso te ajuda bastante no dia a dia. Bom, recursos suportados pelo VMM, tá? O Virtual Machine Host, que é a parte de máquinas virtuais, tá? Então hoje, o que acontece? O Virtual Machine Manager hoje, ele trabalha, como eu expliquei anteriormente, ele trabalha com esses 3 tipos de hosts, tá? Hypervisors, no caso. O Hyper-V, o Citrix, o ZenServer e o VMware ESX, tá? E aí ele trabalha também com toda a parte de cluster. Então eu tenho o cluster do Windows, eu tenho o vCenter da VMware. Então acontece, eu consigo administrar, tá? Toda a questão de estrutura, tá? Da minha estrutura que eu tenho lá. Então hoje, lá onde eu trabalhava, a gente tinha host, a gente tinha, na filial na matriz eu tinha VMware com VMware SX, com vCenter, e nas filiais eu tinha Hyper-V. Então você vê como o ambiente era bem misto, assim. E lá eu administrava toda a suíte do VMware pelo VMM. Entendeu? Então eu tinha acesso ao vCenter, tá? A gente cadastrou o vCenter de todas as unidades que a gente tinha VMware e administrava ele por ali, tá? É muito mais fácil, muito mais rápido. Então, cluster, então a gente tinha um ambiente bem grande, tá? E também eu posso criar grupos de hosts, tá? Para organizar os meus hosts. Então eu tinha lá São Paulo, Rio, e aí vai. Então eu vou mostrar um pouquinho disso daí lá dentro da parte. Parte de network.
ele tem todos os recursos de rede, redes lógicas, eu consigo criar pools de endereço, balanceadores de carga e aí vai. Entendeu? Então aí eu conseguia trabalhar também na questão da estrutura, eu conseguia limitar a banda, eu consigo fazer algumas coisas bastante interessantes com a parte de network do VMM. Tá? Na parte de storage, ele faz também toda a parte de gerenciamento. Tá? A Microsoft ainda tem um pequeno problema com a parte de MC, entendeu? Os storages da MC, às vezes, a partir de cadastramento, dá algum problema. Eu trabalhei com os 3 players, trabalhei com a HP, com a Dell e com a MC. O mais que eu tive problema foi com a MC, tá? De não ter muito recurso, às vezes o storage não reconhecer, então você tem que ligar no suporte, o cara do suporte lá, mexer no registro do Windows, fazer um monte de coisa aí que fazia a gente perder tempo. Então, com Dell e com HP nunca tive problema, tá? E aí toda a parte de Library Server e Library Share, que é toda a parte de catálogo, né? Como eu expliquei lá anteriormente, então toda a parte dos seus recursos que são importados para dentro do VMM ficam dentro desses compartilhamentos. Bom, aqui eu trago um guia de estudos, tá? Portal TechNet, tá? Que tem toda a parte de estrutura, você consegue criar, tem a parte do Virtual Labs também dentro do TechNet, que você consegue ter acesso a algumas ferramentas do VMM, do SCOM, então você tem tempos, acho que são 90 minutos a cada sessão que você consegue habilitar, tá? Então você consegue trabalhar aí bastante tempo com o coisa. O portal TechNet Week, que é uma divisão aí do TechNet, onde o pessoal publica seus artigos lá, então erros, essas coisas vocês conseguem descobrir por lá. E o Microsoft Virtual Academy, que é também uma biblioteca de cursos, tá? Ministrado por MVPs, tá? Até alguns dentro da sala aí já fizeram artigos não, cursos para eles lá. Então também aí e o mais importante é que são gratuitos, né? Então você também consegue, aí tem um curso muito bom do Marcelo Sinsic, que fala sobre System Center Virtual Machine Manager dentro do Microsoft Virtual Academy, tá? Uma outra referência, o Rafael Bernardes também fala bastante também sobre o produto, tá? Os recursos da demo, tá? Eu acho importante trazer o que a gente vai rodar dentro da demo, porque eu consigo dar uma visão para vocês melhor do que o que é o recurso, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um host de Hyper-V, tá? Que roda em Windows Server 2012. Eu tenho um template, tá? Já pronto, que é do 2012 R2, tá? Então esse template eu vou fazer um clone dele e vou fazer toda a parte de sysprep, vou dar toda a parte de estrutura, deixar ele pronto, tá? E vou alocá-lo dentro do VMM, vou criar o template dentro do VMM, tá? Que hoje isso aqui é um template que está dentro do Hyper-V, vou criar ele dentro do VMM e vou depois criar esse mesmo template com outro nome, como se fosse uma outra máquina virtual para o Hyper-V, tá? Então aí eu tenho a console do VMM, eu tenho o VMM console e o Management Server, tá? Eu tenho uma máquina com AD, que é requisito, tá? Que precisa ter o AD instalado. Eu tenho uma máquina com o SQL Server, tá? O SQL é o 2012, então eu trouxe a ideia de querer mostrar para vocês mesmo que é interessante você ter o SQL apartado, tá? E vocês devem estar se perguntando por que eu trouxe essa máquina com WSUS, tá? Porque acontece, o VMM também ele tem uma parte de console que ele faz também parte de gerenciamento do Windows Update, entendeu? No caso do WSUS. Então ele consegue entregar para as minhas VMs, sem eu precisar ir lá no WSUS e ficar coletando informação, vendo que não replicou nada. O que eu faço? Eu pego minhas VMs que estão dentro, toda a parte de administração do meu WSUS, do meu VMM, e disponibilizo, e aí eu consigo integrá-lo dentro do VMM também, tá? Então eu vou passar para a demo aí, porque a demo demora um pouquinho, tá? Vou compartilhar minha tela contigo aqui.
Grosso, está enxergando aí? Ainda não. Tá cinza a tela. Tá cinza a tela? Tá, peraí. Bom, vocês estão enxergando ou não? Não, tá cinza ainda. Ah, não, tá cinza ainda. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu voltar pro PPT. Enquanto você sobe aí, tem uma pergunta aqui do Rogério Prazeres. Opa. A Library Server pode ser configurada em um NAS? Pode ser configurado em NAS, tá? Um recurso que a Microsoft solicita é que ela tenha, dependendo do NAS, tá? Que ele tenha pelo menos um recurso de iSCSI, tá? Você tem que pelo menos ter um recurso de iSCSI, porque ele acontece. Ou você pode fazer duas formas. Ou você compartilha você utiliza o iSCSI, entendeu? Se o suporte ou não, o que você pode fazer, tá? Que não é indicado, mas você pode estar fazendo também, é você compartilhar fazer utilizar o recurso lá dentro e compartilhar ele via SMB, tá? Show de bola. Bom, você tá chegando aí já, Guilherme, ou não? Guilherme, Ah, tá carregando. Guilherme? Tá carregando o manager do Hyper-V. Tá, beleza, então é isso mesmo. Tá, bom, como eu mostrei para vocês, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a máquina do WSUS, uma máquina com SQL, a minha máquina com CCM, o meu AD e o meu template deixa eu colocar para ocultar isso aqui. Beleza. Bom, deixa eu abrir aqui a máquina que está com o VMM. Bom, essa aqui é a console, tá, do VMM. Então, André, aqui eu posso criar, tá? Eu posso criar Artificial Tenant para a parte de cloud com Azure, o Azure Subscription eu consigo usar também, tá? Isso aqui é novo, tá? Isso aqui entrou, acho que, se eu não me engano, na Rollout 6 ou na Rollout 7, tá? Eu não sei exatamente qual das duas que entrou, mas se você instalar ele com uma... Oi, pode falar. A console que tá aqui é o manager do Hyper-V. Tá carregando agora o seu VMM. Ah, tá carregando agora, desculpa. Bom, vamos lá. Carregou aí já ou não? Pra mim tá carregando, eu não sei para os demais na sala. Pra mim carregou. Pra você carregou, né? Bom, eu vou tentar trabalhar um pouco devagar aí pra... Pessoal, vocês Bom, podem vamos colocar lá. ali na perguntas e respostas, tá? Se já carregou para vocês também ou não. E caso ele estiver indo muito rápido aí, vocês podem me alertar por ali. É, Beleza, já carregou. Pode tocar o barco. o Rogério falou... Beleza, então. Tá, então aqui eu tenho dentro da console do VMM, eu tenho aí a parte de tenant, tá? A parte de cloud. Se eu tiver uma nuvem privada, eu consigo fazer toda a parte de Azure Subscription, como eu expliquei anteriormente. Isso aqui foi liberado na versão, se eu não me engano, na Rollout 6 ou na Rollout 7. Tá? Toda a parte de VM Network, então eu tenho uma estrutura hoje que é do meu host físico, tá? De Hyper-V. Eu não tenho redes criadas internamente aqui, tá? Até porque eu não tenho um equipamento que eu consiga fazer VLAN interno dentro da minha rede. Tá? Toda a parte de storage, então aqui ele mostra, tá, os meus hosts, toda a parte de estrutura aí no caso, tá? E o meu host de Hyper-V, tá? Então eu vou para o foco, que é a parte do coisa. Peraí, deixa eu só abrir aqui só porque ficou um carinha aqui que era o básico aqui. Bom, vamos lá. Bom, dentro do Library Server aqui, que é o que toda a parte que a gente vai fazer a criação da estrutura, eu vou explicar o básico aí, o que é, tá? Então, bom, o Library Server, como eu expliquei anteriormente, ele é uma pasta
e fica dentro da rede, tá? Então, se eu der um // dentro do meu servidor, vocês podem ver que ele é um compartilhamento que quando você faz a instalação do Virtual Machine Manager, ele já te dá a opção. Ou eu faço que eu quero que ele crie, ou ele fala para mim, ó, quer em algum lugar que você queira criar, entendeu? Então eu tenho essas duas opções, tá? E aí aqui dentro eu tenho algumas default aí, ó, as aplicações, eu tenho um script do AD aqui, esse script ele faz a máquina, quando você cria o template, ele faz a máquina inserir ela dentro do domínio já, numa OU específica. Tá? Eu tenho a partir dos VHDs, criar um novo VHD, eu preciso inserir um ISO aqui, ó. Eu coloquei, então você tem toda a parte de equivalência, ele me mostra o tipo que é, o namespace global, ele me mostra o endereço onde está o path, ele me mostra onde está o... Oi, pode falar? Cara, você tá falando muito rápido. E a gente não está conseguindo acompanhar o que você está falando com a imagem. Ah, tá. Então desculpa. É que acho que é o link de internet que tá ruim. Bom, vamos lá então. Vocês estão... No seu Windows, você tem efeitos aí no seu Windows ou não? Não, não tenho. Deixa eu... Dá uma olhada, você tem algum efeito configurado diferente? Ou se é só o padrão? Não, é o padrão. É o padrão? É o padrão. Cores, normal. Não tem nada. É o padrão do zero. Que é por isso que tá lento. Muda ali para você colocar para obter o melhor desempenho do Windows. Tá no painel de controle. Painel de controle, sistema. Sistemas. Aqui não. Cadê? Configurações avançadas. Desempenho. Aí mudar para obter melhor desempenho. Então pode ser que ajude um pouco, mas... Bom, mudei. Bom, agora vamos lá. Bom, aí vocês vão vendo se fica... Carregou, ficou mais rápido, como que tá? Eu ainda estou vendo carregar os tiles do Windows 8 aqui. Bom. Vai, volta lá no sua... Cara, agora parece que tá mais rápido, hein? Vai estar mais rápido agora? É. Bom, fala aí, manda ver. Carregou pra ti. Carregou. Então aqui tá, ele... Beleza, então. Aqui ele mostra tá toda... na library VHDs. VHDs, isso. Vou mudar aqui, ó. Ver se mudou pra vocês verem. Eu estou em Library Server, WS 2012, Template 1. Tá mudando. Tô vendo os discos já, VHD, VHDX. Beleza. Cara, tá mais rápido, mas... Agora voltou. Tá, voltou no VHD agora. Né? Ah, então beleza. Agora a gente consegue trabalhar com mais calma. Bom, então, aí voltando à ideia lá da estrutura, aqui eu consigo mapear, tá? Eu consigo diferenciar o Library Server por qualquer parte que eu queira. Então eu venho aqui, crio uma pasta dentro chamada teste, entendeu? E aí depois ele tem um intervalo de 1 hora para ele aparecer aqui, tá? Então é meio burra a coisa, mas você consegue, se caso você der um refresh, que acho que ele atualiza aqui e você conseguir mudar a questão da estrutura, tá? Bom, a gente vai trabalhar com isso aqui hoje, tá? Que é a parte dos templates, tá? Então aí você pode ver que eu já tenho um template publicado, eu vou estar criando esse template, e aí eu vou estar mostrando também como criar parte de guest, OS profile, hardware profile, porque a gente utiliza isso dentro da criação do template, tá? Então eu vou voltar aqui para as minhas máquinas virtuais, tá?
Essa aqui é a minha máquina que está com um template. Ela tem algumas features instaladas, tá, dentro dela. Então eu vou estar mostrando para vocês aí as features dela, que estão instalados aí no caso, dentro do template. Deixa carregar um pouquinho, guardar para carregar um pouquinho. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho algumas features instaladas. São features básicas, tá? Elas não estão configuradas. Eu só mostrei mesmo que é devido vocês verem que eu consigo administrar um template, entendeu? Criá-lo, mesmo rodando esse prep, eu consigo transportar esse template de uma unidade aqui de São Paulo para o Rio via link, entendeu? Eu posso deixar de madrugada rodando. Posso fazer o que for para poder no outro dia otimizar meu trabalho e fazer, tá? Um ponto importante que o VMM faz, ele faz esse trabalho orientado, tá? Então ele trabalha com um protocolo que acontece, se a comunicação estiver lenta, ele diminui, ele vai oscilando conforme se a banda está alta, ele consome bastante banda, se tá ruim, ele mantém, entendeu? Se cai, ele para e fica tentando, o link voltou, continua copiando, ele tem um threshold de algum tempo lá, de 30, 60 minutos que ele fica lá, tentando comunicação, senão ele aborta a comunicação e zera o processo. Tá? E aí ele dá um deny no processo. Bom, então vamos lá. Bom, primeiro para criar o template, eu vou criar um clone, tá? Dessa máquina virtual, tá? Ela está ligada. Eu vou criar um clone dela. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma máquina virtual aqui. O cara vira para mim e fala, pô, eu preciso de um template desse template amanhã. E você fala, pô, eu vou ter que parar a minha aplicação? Não precisa parar, tá? Se você tiver, preciso copiar o VHD dela, também não precisa. Tá? O clone, o que ela faz? Ela copia, ela cria uma outra máquina, tá? Então eu vou criar o clone aqui, eu vou criar como Quintas template, tá? E isso é o mais importante que o VMM fez. Eu não preciso ter isso configurado, tá? Eu não preciso falar assim, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho como fazer essa parte de estrutura porque minha máquina está em uso, então eu consigo criar o clone, tá? Essa parte aqui é a parte de configuração de hardware, eu vou estar mostrando daqui a pouco, tá? Eu vou criar um básico, mas aqui nada mais é do que o que é integrado dentro do Hyper-V, então eu tenho todas as minhas features, tá? Desde memória, CPU, disco, e aí vai, tá? Rede, então aqui é bem básico mesmo, eu vou criar um hardware padrão mesmo, vou dar um next aqui. Bom, aqui eu teria duas formas, tá? Eu tenho o Place Virtual Machine Host, que eu posso definir para qual host eu quero criar, tá? Para qual grupo de hosts eu quero criar. Então aqui se eu tivesse mais de um grupo, ele me mostraria mais de um grupo, tá? Como eu tenho só um grupo chamado hosts físicos, eu crio. Ou eu posso criar por Store Virtual Machine dentro da minha library. Então, se eu vier aqui criar diretamente, o que acontece? Ele vai criar esse clone direto na minha estrutura de library. Só acontece. Se eu fizer. Oi, pode falar. Você precisa falar um pouco mais devagar, cara. A gente está vendo ainda seu Network Adapter 1. Nossa, tá bem lento mesmo. Então, beleza, então eu vou dar uma seguradinha. Tá mudando agora para Select Destination. Então tá Store the Virtual Machine in the Library. Beleza, então é isso daí mesmo, tá. Então eu vou voltar aqui. Isso, vai segurando o que você tá falando, tá? Tá, beleza, então. E em Place Virtual Machine Host, como eu expliquei, você pode utilizar o grupo de hosts aqui, no caso. E toda a parte de Virtual Machine Library, isso aqui ele volta para dentro da minha estrutura, tá? Então eu posso criar essa estrutura dentro da minha library para disponibilizar ou para uma outra filial, que seja, para alguma coisa do tipo, tá? E em Select Library Server, desculpa, gente, coloquei errado aqui. Deixa eu voltar, vou fazer o Place Virtual Machine Host, que ele vai criar o clone para dentro do meu host, tá? Então, eu vou aqui nessa parte aqui eu tenho que selecionar o host que eu desejo, entendeu? Aí ele tem mais algumas informações, tá? Aqui ele já me faz o cálculo
de toda a estrutura que eu vou ter. Então, de todas as estruturas que eu defini lá atrás, se são 4 GB de memória, CPU, host, hardware, disco. Então, ele vai calcular aqui para ver se eu tenho essa estrutura pronta para que eu possa validar. Entendeu? Aí ele traz aqui toda a parte de Rating Explanation e na parte de Deploy Transfer Explanation. Então, se caso tiver algum erro, ele vai me mostrar aqui. Tá? Bom, em Select Path, no caso, eu vou definir aqui aonde vai ser a minha estrutura que eu desejo onde o meu VHD vai ficar. Então eu posso selecionar lá no E2 pontos, eu posso selecionar em qual parte da estrutura que eu quero dentro do meu host físico. Tá? Ou ele pode ser dentro do meu host físico ou dentro de um cluster, dentro do meu storage. Tá? Então eu vou em Browser aqui, eu vou selecionar, eu vou dar um Select Destination Folder, eu vou definir qual a estrutura que eu vou inserir o meu template. Tá? Então eu vou lá dentro de Snapshot, eu posso criar aqui dentro de Hyper-V, então eu estou dentro do meu disco SSD Hyper-V, tá? Eu vou clicar em OK aqui para coisa. Então aqui ele me mostra o caminho e eu dou um Next. Bom, em Select Network, aqui eu posso determinar, aqui ele vai me listar só um, porque eu tenho só a estrutura do meu host físico. Mas eu poderia fazer também, entendeu? Toda a parte de, se eu tivesse 10 clusters, 20 clusters, 30 hosts, ele iria me fazer toda a estrutura aqui dentro da checkbox aqui. Então eu vou manter o network padrão, vou clicar em Next. Tá? Essa aqui são algumas opções que são do Hyper-V mesmo, tá? Como a partir de caso a performance estiver muito ruim, eu consigo dar um chute para salvar o status da VM, tá? E a estrutura, qual o sistema operacional da VM, tá? Então eu vou clicar em Next aqui também, tá? E aí aqui ele me dá um breve sumário, tá? Do que fiz a configuração atrás, e aí ele me dá aquela opção de View Script, entendeu? Que nada mais é do que toda essa opção que eu fiz aqui agora, ele me dá essa opção para criar. Entendeu? Então, no caso aí, eu só teria que alterar esse script em algumas opções, como aqui na parte de name, alterar o nome, alterar mais algumas outras opções aqui dentro, e aí eu rodei isso aí dentro do PowerShell, e aí ele faria a criação para mim automaticamente, tá? Eu vou clicar em Create aqui, ele vai demorar um pouquinho para criar essa. Pode ver que ele já startou aqui o processo, tá? Então ele roda em alguns processos aí do Skype aqui. Ele starta aí toda a parte então ele começa a copiar a VM para um outro host, né? No caso para o mesmo host, mas isso eu consigo fazer clone também para outros hosts, tá? Não necessariamente precisa ser para o host físico, tá? Que eu estou fazendo. É que agora, necessariamente, dentro da estrutura, como eu só tenho um host, então eu faço voltada para cá, tá? Eu vou minimizar aqui, deixar ele... Oi? Enquanto está criando, só tem uma pergunta aqui do Rogério Prazeres. Posso criar uma única library para todos os hypervisors? Pode criar. É que na realidade, sim, essa library, no caso, ela é utilizada pro VMM. Então, o que acontece? Se você pode criar, tá? Você pode criar essa library para todos os hypervisors, mas assim, ela vai estar visível para o seu servidor de VMM. Então, o que acontece? Se você tiver um cluster de VMM, sim, aí ela vai aparecer para todos os VMMs que estão dentro da estrutura. Tá? Mas assim, não necessariamente você precisa estar adequada para todos os hypervisors. Depende muito, porque você pode ter uma estrutura aqui em São Paulo, uma estrutura no Rio, então às vezes é indicado fazer, vamos exemplo, eu preciso fazer um deploy no meio do dia. Então se você tiver uma em cada localidade, isso é interessante. Por quê? Porque você consegue trabalhar com essa estrutura, entendeu? Não seria necessariamente o coisa. Ixi, deu um erro aqui. Beleza. Deixa eu ver. Deu um erro.
Então eu para criar VM. Deixa eu ver aqui. Que beleza. Tem espaço em disco, né? Um espaço em disco eu tenho. Bom, bom, na realidade ela criou, né? Ela deu erro, mas ela criou. Bom, eu vou criar ela de novo, para não ter problema. Então é porque ela não. É dar sim, com erro. Bom, vamos lá, eu vou fazer o processo de novo aqui de automação. Vou dar um delete aqui, eu vou criar ela de novo. Vou ligar esse template aqui também. Bom, eu vou criar de novo o template, tá? E vamos validar se ele vai fazer, tá? Porque deu um erro lá falando que vou usar o recurso de hardware disponível mesmo. Se eu criar direto para o meu store. Bom, vou mudar aqui, eu vou criar direto para o store, vou fazer ele já, o processo já, eu vou adiantar um processo que eu iria fazer que vai demorar muito. Aqui no caso que eu estou fazendo, ele vai fazer o quê? Ele vai criar esse template dentro do meu, dentro da minha library, como se eu fosse tipo disponibilizar ele para uma nova estrutura ou para diversos fatores onde eu preciso utilizar. Então, eu preciso utilizar esse template numa outra filial. Então, eu faço isso daí. Eu crio ele dentro da minha library e depois eu transfiro ele. Entendeu? Não vai ser o caso aqui. Entendeu? Eu vou utilizar ele aí para fazer a, a recriação dentro do host de Hyper-V. Tá? É normal dar esses problemas, esses erros. É constante. O Virtual Machine Manager ele tem algumas particularidades aí que justamente fazem dar o erro. Entendeu? Eu estava falando pro Guiroto hoje, eu quase perdi meu laboratório inteiro por causa devido a um problema que eu tive com o disco. Entendeu? Então ele cria tem muito esse problema aí. Então aqui no caso ele faz bem o básico mesmo, ele exporta a máquina do Hyper-V, né? Ele cria aí o template, ele copia, né? Ele usa o bits, né? O protocolo bits para fazer, tá? Sobre o HTTP. Então ele usa o bits sobre a 443 para fazer essa migração aí no caso dos dados, né? Enquanto ele faz aí, eu vou mostrar um pouco mais vou mostrar aquela parte que eu ia mostrar do WSUS. Bom, aqui, ó, como vocês podem ver, então eu tenho o meu servidor de library, tá? Então aqui se eu tivesse, hoje ele está dentro do meu servidor de VMM, tá? Ele está dentro da estrutura interna, mas eu poderia estar com ele externo, tá? Como o pessoal perguntou aí, dentro do NAS, dentro do meu file server, e aí vai, entendeu? Se tiver um servidor de PXE, eu consigo, um recurso de WDS, eu consigo inserir ele aqui e fazer distribuir, entendeu? Aí a estrutura, eu consigo adicionar aí a servidores aí que eles possam vir buscar aí dentro do meu servidor de PXE, eu consigo administrar ele por aqui também, tá? A parte de update server, que era o que eu tinha mostrado, tá? Então eu tenho o meu WSUS aí criado, então eu consigo fazer toda a parte de administração, tá? Dos updates para minhas VMs, tá? Então aí como que eu consigo administrar isso? Tá? Eu consigo ir dentro de library e aqui em parte de update, catalog baseline.
tá? Que aqui ele mostra aqui, ó, os updates. É porque na realidade ele carregou agora à tarde. Ele ainda não tem a parte dos updates porque ele demora um pouco para carregar, então ele não carregou ainda. Como eu criei o laboratório agora à tarde, mas ele já tem já todos os updates criados, então ele já tem toda a parte de estrutura. Então eu consigo administrar ele também. Tá? Bom, um ponto importante também para quem administra VMware dentro deixa eu ver se já criou aqui. Ainda não está criando o template para terminar ele. Bom, para quem usa vCenter, tá? Para quem usa VMware dentro do ambiente, tá? Não vá pensando que você vai administrar o seu ESX, tá? Você precisa ter uma estrutura de vCenter dentro do seu ambiente para poder administrar seus hosts de Hyper-V, tá? O VMM ele não consegue gerenciar o console, ele não consegue administrar a sua estrutura de SX, tá? Então, caso você tenha seus SX, mas você não tem um host de VMware lá, você não tem um vCenter aplicado dentro da tua rede, nem que seja uma máquina lá virtualizada só para ele ter essa administração, você não consegue fazer, tá? E aí aqui na parte de VMM Server, aqui seriam os meus servidores, né? Então vamos lá, se eu tivesse um cluster, toda a parte de estrutura do VMM, ela é feita por aqui, tá? Então eu preciso incluir um recurso novo, eu preciso inserir uma nova máquina, cara, depende do que você for fazer, é aqui a parte do VMM, tá? Você já terminou? Bom, ele está copiando a máquina virtual ainda pro host aqui de Hyper-V. Bom, então vamos aguardar ele copiar aí. Esse processo é o que mais demora. Depois que ele criou, ele já faz toda a parte de estrutura aí do que ele precisa fazer, o deploy da LAN e a parte dos discos aí para ver se estão intactos. Se estiverem intactos, ele dá ok. E aí a gente já vai para a estrutura da criação do slate e publicação dela dentro deixa eu ver se tem pergunta aqui. Refiro a players diferentes como VM e Citrix. É a mesma, sim, é a mesma library, Rogério. É a mesma library. Por quê? Porque ela trabalha voltada para o VMware, tá? Ela é trabalhada pro Virtual Machine Manager, tá? Então a library, quando ela é criada, ela não é criada pelo Hypervisor, ela é criada em si pelo Virtual Machine Manager, mas ela pode ser utilizada assim, tá? O VMM pode migrar VMs de ambientes diferentes? Sim, pode. Pode por esse recurso aqui, ó, tá? Que eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar ele na estrutura, tá? Ela criou aqui, ela deu uma parte de estrutura aqui falando aqui. O VM, mas sem problema. Bom, vamos voltar lá, então. Aí aqui dentro já respondo sua pergunta, tá, Rogério? Vou responder lá dentro da parte do console aqui. Bom, ela criou aqui, tá? Então ela criou aqui o meu template aqui, ó, VHD. Deixa eu dar um refresh aqui para ele atualizar aqui. Opa, cadê ele? Apareceu. Estranho. Bom, ela criou aqui, ó, tá? Ela está criada dentro do coisa. Então eu criei a máquina aqui, tá? Dentro da estrutura. Tá? Então, o que acontece? Bom, 2 pontos que eu indico vocês fazerem antes da criação, antes do deploy para as VMs ou pela estrutura. Tá? Tem 2 caras que vocês vão utilizar aqui que precisam ser criados. Tá? Que é, no caso, a parte do Guest OS Profile. O que é o Guest Profile? O que ele faz? Ele me cria as indicações que eu vou indicar para a VM e vou falar, olha, VM, eu quero que você tenha um nome XYZ, entendeu? Eu vou colocar aqui, ó, quintas da TI, e aí eu coloco 2 vezes o jogo da velha. Por que o jogo da velha? Porque ele vai me trazer a interação de número. Então ele vai criar lá quintas da TI 01, quintas da TI 02. Se eu colocar mais um aqui, ele vai criar 001, 00. Aí depende muito do teu parque de servidores, da forma que você quer criar, tá? A parte de admin password, aqui é onde especifica o admin local da máquina, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso especificar a senha direto, tá?
E aí ele me usa a partir de o administrator local do Windows, ou eu posso selecionar uma conta que eu já tenha criada, tá? Bom, o importante aqui é você já ter as contas criadas. Eu vou criar uma conta aqui básica só para vocês, para ficar de interação e entendimento. Então eu vou criar aqui como administrador local, certo? Vou colocar aqui administrador local, que é aí eu posso colocar aqui work group barra administrator. Aqui é muito importante salientar, se você tiver o Windows se você tiver o Windows em português, é administrador, tá? Não é administrator. Por quê? Porque senão ele vai subir lá e aí ele vai dar erro. Na realidade ele não vai dar erro, ele não vai subir com o usuário e senha, tá? Ele vai subir lá com as opções do Windows para você poder validar. Bom, work group, beleza. Se fosse uma conta de domínio, eu poderia habilitar essa opção, tá? Mas eu vou desabilitar, porque senão ela vai dar erro. E vou dar um finish aqui. Eu criei ela, selecionei, eu posso dar um OK aqui. A partir do momento que eu dei um OK, ele já seleciona o aplicativo, tá? Então eu posso selecionar também o Product Key. Então, no caso, eu tenho um key lá do Windows Server 2012 e eu quero que essa máquina suba ativada. Ele já vai subir ativada. Entendeu? Então, como eu não vou divulgar aqui, aqui é o horário, né, no caso, a partir de Brasília, aí você pode selecionar qual que você quer, tá? O time zone que você quer. A partir de roles, se você quiser alguma role que esteja instalada, tá? Você pode aqui selecionar, tá? Isso aqui são roles padrões do Windows, tá? Todas aquelas que vem no Server Manager lá. Então você pode adicionar as roles e features, tá? Você pode fazer um join dessa máquina dentro do domínio. Aí eu expliquei conforme aquele script que eu expliquei anteriormente. Você consegue criar também, tá? Eu vou deixar como workgroup, que isso vai demorar muito para subir, tá? Então eu vou selecionar a parte de workgroup e aí ele já tem a parte de usuário local, então ele vai subir automaticamente, tá? Aí eu venho aqui, só defino o nome para ele. Vou definir aqui como Quintas da TI. Posso colocar uma descrição básica. E aí eu posso colocar a compatibilidade, se ele é um Linux, se ele é um Windows. Tá? Aí eu vou criar. Ele vai aparecer aqui para mim. Tá? Isso aqui a gente vai utilizar também na hora do processo do deploy da máquina virtual. Tá? Então por isso que isso aqui é importante para criar. E a parte de hardware profile, isso aqui que vai determinar também para automatização do deploy, tá? Então eu vou criar aqui como Quintas da TI hardware. Bom, eu posso definir geração 1 e geração 2, tá? Um ponto importante, se a sua máquina foi criada, o disco lá, quando você criou o seu template de Hyper-V, e você criou ele como geração 1, você tem que definir o hardware profile dele, a geração 1. Tá? Se eu criar como 2, e aí quando eu for aplicar ele dentro do script para criar o template, ele vai dar erro, tá? Ele não vai achar o disco, tá bom? E aí a gente entra em hardware profile, tá? Aqui Rogério, entra na sua pergunta, tá? Qual a compatibilidade, tá? Em Cloud Compatibility Profile, eu consigo determinar em qual máquina eu vou inserir esse host. Vamos lá, por exemplo, que eu tenho uma máquina em VMware hoje, eu preciso criar um template. Eu tenho um template dela, mas eu preciso aplicar ela dentro do Windows. Não tem problema nenhum, tá? Quando eu vier aqui, aí eu posso criar um outro hardware profile com o Hyper-V, tá? E aí quando eu for associar ela, que eu for fazer o deploy para eu criar essa máquina dentro do Hyper-V, eu seleciono a parte do fabricante que é o Hyper-V, tá? Então ele vai fazer quando ele fizer a criação lá, quando ele for transformar o VMDK em VHDX, ele já vai transformar automaticamente, tá? Ele vai entender que a compatibilidade é pro Hyper-V e aí ele faz toda a automatização, tá? Para a parte de processadores eu vou pôr 2. Aqui essa função aqui, se eu tiver um host diferente, tá? Ou um processador diferente. Se eu for migrar essa máquina for criar esse template para migrar num outro processador, que seja um AMD, que não seja Intel, algum exemplo, aí eu seleciono essa opção aqui, tá? Eu vou definir 4 GB de memória para essa máquina.
Slap eu não vou usar, com 2 também não. A parte de vídeo adapter é padrão, tá? Aqui eu posso adicionar, tá? Então eu posso adicionar mais disco, network, eu consigo adicionar network, a parte de Legacy Network e a parte de Fiber Channel, tá? Aí a parte de Network Update eu seleciono, eu posso aqui selecionar vários, tá? Eu vou selecionar o da minha rede externa, e aí vou selecionar, aqui é padrão, tá? Posso selecionar, se caso eu estiver trabalhando em cluster, eu consigo selecionar qual o nível de migração que a máquina vai ter, se migrar ou não. Aí eu posso definir aqui o que eu quero, a partir de boot do setup, CPU priority, geralmente a gente costuma deixar normal, mas se você tem algum tipo que essa máquina tem um recurso de low, aí depende, ele vai trabalhar com a coisa. Tá? A parte de num é padrão e a parte de memória também é padrão. Tá? Eu vou dar um OK aqui. Vou ligar também o hardware profile. Tá? Agora eu vou pro deploy da VM. Tá? Bom, eu vou clicar aqui dentro eu vou em server, né? Eu vou clicar aqui dentro eu vou clicar em deploy, né? E aí aqui em deploy, ele vai me abrir as opções do que eu quero fazer, tá? É que esse deploy aqui não é o deploy que eu iria utilizar, tá? É o deploy de padrão aí da máquina virtual. Então eu vou clicar aqui em Next, entendeu? Vou definir aqui a parte de questão de estrutura, tá? Eu vou definir a questão de estrutura do host, tá? Vou falar Hyper-V, que é response/Hyper-V, que é a estrutura do meu. Eu vou definir aqui a questão do adaptador de novo e vou dar um next, tá? E aí eu vou dar um start migration aqui e vou criar um deploy, tá? Esse deploy aqui é o deploy mais básico, tá? Você consegue trabalhar com um deploy de estruturas que eu vou mostrar aqui agora. Eu tenho um VM templates aqui de deploy, que é um deploy que eu criei anteriormente, tá? O que acontece? Esse deploy ele cria diretamente a máquina virtual. Então aí ele entra naquele quesito que eu tinha mostrado anteriormente. Então eu vou criar aqui o VM test quintas. Vou dar um next aqui. Bom, aqui eu consigo definir qual que eu quero. Eu quero a parte de hardware criada do Quintas da TI ou do WS 2012. Eu vou definir o do Quintas e aí ele me traz aqui toda essa estrutura que eu criei dentro da questão de profile dentro da estrutura, tá? A parte de customização, né, de Operation System, eu vou trazer o do Quintas da TI aqui, ó, entendeu? E aí ele me traz toda a estrutura que eu criei, tá? Aí eu vou dar um Select Destination aqui. Aqui ele me tira a opção, tá, de Store Virtual Machine Library, porque eu não consigo fazer mais deploy para a library só para os hosts, entendeu? Então eu vou selecionar o host físico aqui. Bom, aqui ele vai me definir quais são os hosts, né? Aqui ele vai me gerar um erro falando que a instância foi, que eu acabei excluindo o VHD lá que foi criado, mas vamos ver se ele vai dar a opção de fazer, tá? Eu vou definir o host aqui, vou dar ele não vai deixar fazer porque eu removi o VHD, mas daqui para frente é next finish, entendeu? E aí ele vai criar a estrutura lá. Tá? Vamos dar aqui o host aqui, ó, ele ainda está criando, ó. Na realidade ele está fazendo aí o move, né, da máquina virtual, tá? Ver se tem pergunta aqui. Bom, essa que eu respondi. Melhor montar o cluster. Pergunta do André aqui, ó. É melhor montar o cluster pelo VMM? Bom, fica a seu critério, cara. Eu crio primeiro pelo cluster do failover, tá? Eu crio lá e aí associo depois as máquinas, eu associo o nome do cluster dentro da estrutura do VMM. Tá? Mas aí fica a teu critério, você pode fazer também, porque toda a estrutura, ele consegue fazer toda essa parte de estrutura, no caso dentro
do VMware também, tá? Você consegue fazer por duas partes. Eu acho mais fácil, então, para eu estar mais acostumado, então, que é pela parte de Failover Cluster, tá? Deixa eu ver aqui outra questão. Bom, boa noite, Jefferson, vídeo vai ser usado em algum local que possa ver, eu cheguei atrasado. Não, vai ser sim, o Jefferson, vai ser disponibilizado no canal do Quintas, tá? Dentro do canal do Quintas da TI, tá? Isso daí tem um tempo aí que o Giroto disponibiliza essa estrutura, tá? Mas ele vai ser disponibilizado sim, tá? Bom, mais alguém tem perguntas? Bom, pessoal, o VMM é uma ferramenta fantástica, tá? Ele só não faz deploy, ele traz toda a questão de estrutura, quando você termina lá, um overview básico aqui, ó. Se eu vier aqui em overview, ele me mostra aqui, ó, uma parte básica. Opa, que beleza. Deu erro no... Deixa eu abrir aqui. Bom, para você conectar lá no VNM, tá? Você abre o console. Se você tiver no localhost, ele utiliza o próprio 8100 para fazer comunicação, tá? Vamos esperar abrir de novo. Bom, deixa eu ver aqui se ele... Bom, só ver se ele cancelou o job lá. Ah, não, ele está fazendo ainda. Beleza, ele não parou o job, tá? Então ele ainda tá copiando a estrutura. Beleza, maravilha. Só deu erro na console mesmo. Se você der em overview aqui, ó, você consegue ver, ó, aqui no caso eu tenho um host físico só, né? Então ele me mostra aqui a quantidade de serviços, quantidade de hosts, então ele me traz para a parte de hosts, no caso. Deixa eu voltar lá. Ele me traz a quantidade de máquinas virtuais, tá? E o status que as máquinas foram salvas em 30 dias, tá? Então, no caso aqui eu não tenho nenhuma máquina salva. Então ele me mostra aqui embaixo, ó, um breve overview da leitura de hoje, entendeu? Então é a quantidade de CPU que utilizou, quantidade de memória que vem utilizando, ó, 15, 18, porque foi a hora que eu subi a máquina, e aí a estrutura de storage que eu tenho utilizado, entendeu? De I/O de storage. Então ele mostra aí também uma leve utilização de rede, que foi quando eu estava copiando a máquina virtual. Então, assim, ele é muito, 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 muito interessante. Então, muito, muito interessante. Para quem tem um ambiente bem complexo e pretende fazer a estrutura dele, cara, eu indico. Eu indico fazer porque é uma ferramenta muito fantástica para a utilização. Tá? Eu vou ver se eu consigo colocar as duas máquinas aqui, a minha máquina do Hyper-V também, e aí eu vou mostrar para vocês que ele já cria aqui, ó, ele automaticamente, ó, ele já criou aqui, ó, o meu Quintas template, ele já está rodando, entendeu? Só que aqui no caso ele está fazendo toda a parte de configuração ainda, entendeu? Aí daqui a pouco ele reinicia, ele desliga, então ele tem bastante a questão de estrutura, ele já está fazendo o deploy e instalação dos componentes, então pode ser que daqui a pouco é muito provável que ele desligue aqui a máquina. Entendeu? Máquina, deixa eu dar um. Olha lá, ele já subiu, mas é porque ele ainda não terminou, tá? Então aí vamos aguardar aí. Eu esqueci perguntas. Já foi mesmo de problemas relacionados com a criação de cluster pelo VMM. Então eu costumo utilizar mesmo, Rogério. Eu costumo utilizar o Failover Cluster e depois que ele está criado, eu adiciono ele dentro da estrutura do VMM. Entendeu? Porque na verdade a criação do cluster às vezes pode te dar muito problema na questão do. Porque às vezes você tem algum pré-requisito dentro do cluster que está errado, ou às vezes um disco de quórum que não está acionado, alguma coisa do tipo, e você acaba perdendo essa estrutura. Então eu gosto primeiro de criar criar essa estrutura primeiro, né, e depois adicionar ela dentro do cluster. Bom, Jefferson máquina virtual do VMware gerencia no Hyper-V da sua máquina física do Windows 10. Não, ela gerencia o meu host de Hyper-V mesmo, tá? É que eu tenho, na realidade, eu tenho o meu host com o Windows 10, tá? Que é a minha máquina, que é meu notebook, e eu tenho um desktop que ela tem o Windows Server 2012 instalado, e aí ela está fazendo
a virtualização do Hyper-V com o VMM. Aí, ó, vocês podem ver, ó, ela desligou o template desligou aqui, ó, e é ele aqui, ó, todo ativo aqui, ó, processo aqui, ó, deixa eu trazer mais para cá. Ele tá aqui, ó, ele já está instalando os componentes. Ele acabou de instalar os componentes e aí daqui a pouco ela vai ligar de novo. Olha lá, ela vai ligar, entendeu? Ela está fazendo toda a parte de deploy. Bom, eu acho que terminou o deploy. Deixa eu validar aqui. Bom, deixa eu só validar aqui. Terminou o deploy. Deixa eu pegar. Bom, ela fez o deploy, ela criou lá o template e fez o deploy da criação da máquina, tá? Agora eu vou lá no Hyper-V e vou validar ela, tá? Conforme estava no começo lá. Bom, eu vou logar aqui. Opa. Bom, como vocês podem ver, tá, a máquina é a mesma. Ela vai me trazer aqui o nome que eu criei lá, ó, Quintas da TI WS01, tá? Por que ela trouxe o WS01? Porque eu coloquei o jogo da velha 2 vezes. Se eu tivesse colocado 3, 4, 5, ela vai aumentando cada vez uma casa decimal, tá? Então aí ela trouxe o meu deploy lá, ela trouxe com a opção de Remove Desktop já habilitada, tá? E com algumas opções aí que eu geralmente faço. E aí ele trouxe com todas as minhas features habilitadas aqui, ó, já instaladas. Entendeu? É só pegar o outro template aqui, ó, que eu tinha criado. Ela está desligada. Vou esperar ela ligar aqui. É a mesma máquina. Só a única coisa que ela muda é que ela muda as propriedades de uma máquina para outra. Entendeu? Ela muda, na realidade, uma das propriedades. A propriedade, no caso. Deixa eu validar aqui. Pera. Bom, gente, vou abrir o server manager para ficar mais fácil. Fazer outra. Tem template. Ela está com todas as equipes criadas. Entendeu? Só que na realidade ela traz aí, no caso, o padrão aí de nome. Entendeu? No caso ela traz rede e é que ela traz fora. Entendeu? Mas, assim, gente, o VMM funciona. É um mercado que tá crescendo bastante. Entendeu? E, meu, não tem nem o que falar de estrutura. Entendeu? Acho que para eu que eu utilizo no dia a dia, é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta que traz corpo, traz bastante ênfase aí pro dia a dia de vocês, para quem administra ou para quem tem a ideia de utilizar, é uma ferramenta muito boa, eu aconselho e aí espero que tenham usado. Bom, o template está criado, tá? Peço desculpas aí pelos erros aí, mas acontecem. Tá? A ideia do webcast era ter trazido mesmo a estrutura do VMM desde o passo a passo, né? Mas a gente sabe que o mundo da TI é um mundo pequeno, né? Então ele geralmente sempre acontece algum tipo de problema, né? E eu peço desculpas pela lentidão, é que está chovendo aqui perto de casa mesmo. Então deixa eu voltar aqui para o PPT. Vou terminar a palestra aqui. Você também está querendo dormir, né? Bom, bom, espero que vocês tenham gostado da palestra, tá? Bom, fico aberto para perguntas aí na sala, tá? Vou minimizar aí o tempo do Guiroto aí também, porque ele já está cansado, tá? Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao público que ficou, os 19 guerreiros que ficaram, tá? A partir da organização do evento, o Guiroto, o Eduardo Senna, que é um dos idealizadores, o Eric, não sei se esteve presente. E aí segue meus contatos, aí fica meus contatos para quem queira entrar em contato, tiver dúvida a respeito do VMM, quiser me mandar um e-mail, fica à vontade, tá? E aí meu blog, e aí é isso daí. Obrigado a todos. Valeu, Jefferson. Obrigado, cara. De nada. Valeu aí, Peço galera. desculpas aí. Que isso, mas na gravação acho que vai ficar legal.
Pessoal, obrigado mais uma vez aí pela presença de todos. Para quinta-feira que vem ainda tem uma surpresa. Vai depender de segunda-feira, dia 14, para fechar essa surpresa ou não. Tá? Mas acompanha o 15 da TI no Facebook e também o 15 da TI no YouTube. Jefferson, parabéns pela apresentação e obrigado. Obrigado você. Desculpa por alguma coisa, pelos problemas aí que aconteceram. Mas fico muito grato aí, obrigado pelo convite. Espero estar aí uma próxima vez. Opa, vamos lá, vamos combinar. Beleza, Valeu, então. obrigado, Valeu, rapaziada. falou. Um abraço. Tchau, tchau.